no meu quarto, lá na minha casa, eu me ajoelhei e falei para Deus, eu falei: Deus, se o Senhor livrar meu irmão da morte, eu paro com tudo, eu vou parar com tudo e eu vou servir o Senhor. Só que Deus não livrou ele da morte. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Ezequiel Eduardo e hoje eu irei entrevistar no quadro Testemunhei mais um episódio. E hoje nós vamos entrevistar aqui o diácono Anderson, que é diácono da nossa igreja, e ele vai contar um pouquinho do que o Espírito de Deus fez na vida dele, um testemunho maravilhoso que você não pode perder. Quero aproveitar a oportunidade, você que está precisando aí de um medicamento com preço barato, né, eu quero indicar para você duas farmácias: a Ultra Farma do Guarujá, que fica lá nas Asturas, na General Rondon 296, e também a Ultra Farma lá de Vicente Carvalho, Avenida Santos Dumont 843. Procura lá a Regina, e lá nas Asturas procura o Dr. Marcelo Cândido, meu amigo. Grande abraço, Marcelo, meu patrão. Vamos lá, meus queridos, eu quero perguntar para o irmão diácono Anderson, qual foi o primeiro motivo que te fez olhar para o Evangelho? Porque o irmão diácono Anderson ele fazia parte de um mundo obscuro, um mundo da marginalidade, e o Senhor trouxe ele para a maravilhosa luz. Eu vou dar toda a liberdade para ele falar acerca desse testemunho, desse evento que aconteceu. Como que foi? O que Deus realmente fez na tua vida, meu irmão? Conta para os nossos ouvintes. Boa noite. Então, eu era uma criança como qualquer uma outra, de infância. Minha mãe ela sempre foi evangélica, uma pessoa de Deus, até hoje também ela serve. E eu ia para a praia, liga verão, saía com o pessoal da minha idade, e nós era tudo os meninos da paz. Só queria saber de brincar, de tirar uma onda, de namorinho de pessoas um pouquinho de criança. Mas nesse intervalo, o lugar onde a gente mora é propício para a gente poder estar conhecendo também outros lados também da nossa vida, E aí nesse tempo que eu tinha liberdade, minha mãe ela não é culpada de nada, mas minha mãe ela nunca foi de pegar no nosso pé a respeito de estar falando, de estar batendo ou tomando outra providência. E nesse tempo eu conheci pessoas que eu não deveria ter conhecido, que hoje eu vi que, graças a Deus, Deus pôde fazer um trabalho muito maravilhoso na minha vida, mas eu acabei conhecendo pessoas que eu não deveria, e também não oriento ninguém tá se aproximando do mundo do crime, Ô Diácono, é uma coisa que assim eu sempre falo para as pessoas, que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, porque a sua mãe era uma serva de Deus, conhecedora da palavra, e isso não impediu de você conhecer o outro lado da vida, Verdade. O outro lado da vida, eu quero dizer, não é a morte, mas é o outro lado da vida, no outro lado da criminalidade, do lado obscuro, do lado atrativo do pecado. Verdade. Então, nesse intervalo, nesse tempo que eu conheci pessoas que eu não deveria ter conhecido, eu me aproximei dessas pessoas como? Sendo usado por essas pessoas de pegar um balde de água, de ajudar ali, porque tinha uma invasão na época, lá em cima, onde eu moro, onde as pessoas precisam da gente, porque o crime ele é renovado, uns vai preso, outros morrem, então essa vida precisa de membros, de pessoas para poder estar suprindo as necessidades. E nesse tempo eu fui convidado, eu precisei de uma pessoa do crime, eu tinha arrumado uma confusão por eu ter se aproximado dessas pessoas. A gente acaba achando que a gente é super-homem, que a gente é melhor do que outras pessoas. E nesse tempo, por conta de baladas, eu já ia para baladas, saía, e a gente criou uma inimizade entre pessoas. E nesse tempo, eu pedi uma amizade com determinada pessoa da época, e essa pessoa, ela chegou e me perguntou: mas e aí? Mas aí a pessoa, você vai pegar essa... Você vai fazer o que com isso? Mas como você vai até a praia, mas como é que você vai fazer para sair de lá? Os caras não pegam para tu poder me devolver. Interessante que você falando, a gente
observa que ele não estava nem um pouco preocupado se você estava preocupado com a arma. Isso, exatamente. Esse é o valor que o crime ele tem, né? Ele se preocupa com objetos e não com pessoas, né? Exatamente. E a gente vê que você estava sendo amarrado nesse caminho. Aliás, você chegou a ser amarrado, né? Com certeza. Fiquei aí 14 anos no crime, comecei após os 18 anos, a partir dos 18 anos, porque nesse intervalo, até antes dos 18 anos, eu sempre respeitei minha mãe, sempre preservei, sempre respeitei ela. Então, a partir dos 18 anos, que eu comecei a querer viver a minha vida, entendeu? Apesar de morar com a minha mãe. Mas aí também me deu a vontade, essa vontade veio de mim de procurar alguém e sair da casa da minha mãe para poder não dar trabalho para ela, entendeu? E aí eu conheci pessoas e me envolvi no crime, e aí depois, quando eu fui ver, eu já não estava já na biqueira, já me colocaram numa responsa de duas biqueiras, uma era próximo onde eu morava, outra era um pouquinho mais longe. E aí no decorrer do dia a dia, a gente foi, né, a gente ganha conceito, a gente ganha respeito, as pessoas passam a nos conhecer, a ver a gente com outros olhos. E às vezes, muitas vezes não é nem por respeito, né? É mais por medo, né? De temer, porque a fama do patrão, e aquele ali é o funcionário, aquele cara ali é respeitado, e aí se foi. E num determinado tempo da minha vida, quando esse traficante ele foi preso, ele disponibilizou a casa dele, que era show de bola, era muito bonita, para me morar com a minha esposa. Morei lá durante 1 ano, lá, e sempre fazendo as coisas que o inimigo queria, né? E eu gostava daquilo, porque ali eu me sentia bem, eu tinha dinheiro, né? Eu ia sair para poder ir para um outro lugar, que era num outro bairro. Então ali eu ganhei por a pessoa me conhecer, saber de mim, a pessoa sabia como é que eu era uma pessoa responsável. Quando eu de um lugar para um outro, ali eu comecei de baixo, eu saí da responsa desse lugar e aqui eu tive que ir para a biqueira vender de novo, comecei de novo, do chão, comecei de baixo. Deus é bom, naquele dia eu tive livramento de morte, porque o menino que estava comigo, que trabalhava comigo, um ficava na pochete vendendo a droga e o outro rapaz fica na pochete. Só que o menino, ele ganhou a responsabilidade. Ele ficava com a responsabilidade daquele lugar, era ele que guardava. E aí, esse menino, por ele gostar, ele ter atraente, eu já não tinha, eu tinha medo, mano. Eu não gostava de manusear, tinha pavor. Aí ele ficou insistindo para ele ficar naquele dia na contenção e eu ficar na pochete. Ele era o dia de ficar na pochete. E eu creio que Deus me livrou, porque quando a gente deu fuga, que a gente trombou aqueles polícia atrás de um pé de jaqueira que ele saiu do mato, eles mandaram a gente deitar no chão e gritava, perdeu, deita no chão. E já eles gritaram para me parar, para me se jogar no chão. Tinha um abismo aqui do lado, eu me joguei. E naquele tempo ali eu só escutei um monte de tiro, um salseiro que eu nunca escutei tanto tiro. E um tiro pegou no meu pé. Ele pegou de baixo para cima, porque pegou quando eu me joguei. E ali eu atravessei a rua e fui parar numa casa de mesa branca, mano. A porta estava aberta, eu não via a porta, o desespero era tanto que eu não via a porta aberta, eu entrei pela janela, E aqueles polícias, eles andavam procurando eu e mais um menino que a gente conseguiu sair, e eles voltavam àquela casa e eu pedia para Deus, porque minha mãe é evangélica e eu sabia que Deus podia. Estava pedindo para Deus dentro da casa de mesa branca. E eu não sabia, só que ali a gente procurando um lugar para se esconder, a gente viu, né, muitas coisas ali, né. Os polícias rodeou aquela casa e Deus cegou os polícias, que eles não entraram, a porta estava aberta e eles não entrou. Eles achou que a gente, quando a gente passou ali, que a gente atravessou a rua, ele achou que a gente tinha subido para um outro determinado lugar. E eles só passaram a gente de passagem, graças a Deus por isso, mano. Ô irmão Anderson, conta um pouquinho pra gente, em rápidas palavras, como foi a sua conversão? Como que você chegou a Cristo? Como foi essa libertação? Foi rápido? Foi um processo. Por volta de 2015, 2014, 2015, eu tinha um anseio de ter, porque eu já era responsável pelo... E ali eu ansiava, além de ser responsável, de ter a responsa que eu tinha, eu queria ter outra responsa.
E eu falei, dentro do meu coração, eu falava para Deus, Deus, porque minha mãe ficava pedindo para mim sair dessa vida. Minha mãe falava, filho, quando que você vai sair disso? Jesus está voltando. E eu falava, mãe, qualquer dia eu vou para a igreja, qualquer dia, mas eu não ia. E aí eu pedi no meu coração, pedi para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor me der, se o Senhor deixar eu ser ter a responsabilidade do morro todinho, eu vou voltar, porque eu participava da escolinha dominical quando era pequeno. Tá aí uma semente que foi plantada, né, mano? Isso, aí eu fiz eu falei com Deus e eu consegui ser responsável daquele morro de tudo, eu fui responsável de tudo. Só que quem falou que eu queria parar, eu não queria mais parar, porque aquilo me fazia bem, eu tinha dinheiro, eu ia viajar, eu só separava a nota de 100, eu ia viajar, eu ia com muito dinheiro, nós viajávamos muito, eu e minha esposa. E aí aquilo me atraía. Só que num tempo eu fiquei sabendo, chegou nos meus ouvidos que o meu irmão estava usando. E no lugar onde eu era responsa, lá vendia. E aquilo ali começou a acabar comigo porque eu comecei a ver os viciados que subiam. Eu imaginava que o meu irmão podia estar subindo ali para poder comprar essa droga. Então eu fiquei com aquilo no meu coração, fiquei com o desejo de parar, mas eu não conseguia. E aí, num determinado tempo, também, um tempo bem próximo de quando eu fiquei na responsa de tudo, meu irmão, ele veio a falecer. Minha mãe, ela falava, eu lembro que eu fui na casa dela, e aí ela falou pra mim, ela falou, ó, o teu irmão não vem pra casa já tem 2 dias, eu tô preocupado com ele. Eu falei, mãe, mas ele já ficou um dia sem vir pra casa, ele vai vir. Mas ela ficou naquele aperto, naquele coração dela, esqueceu. Eu fui atrás dele, procurei em determinado lugar, e quando eu cheguei num determinado morro, que já não era ali onde eu estava, o pessoal falou, tinha um pessoal que já me conhecia, de onde que eu era, e falou, pô, o teu irmão, ele estava usando e ele estava na água com a gente ali, e do nada ele e aí ele achou que tinha alguém atrás dele, ele saiu correndo e caiu lá embaixo, ele caiu naquele viaduto ali, ele teve traumatismo craniano. E aí quando eu fui no hospital com meu irmão, eu vi ele lá e aquilo me abateu meu coração. Ali eu fiquei abatido, eu me senti mal com aquilo, mas o pior estava para vir. Foi quando minha mãe veio a notícia, nós arrumamos um corre de uma pessoa que ela tinha uma liberdade dentro da Santa Casa, e essa pessoa ela trouxe informação para a gente como que estava o estado do meu irmão, mas o estado verídico, a verdade, porque os médicos sabem, eles chegam na família, eles inventam uma conversa e outra, mas essa pessoa falou que ele não tinha mais jeito. E aí eu me lembro que eu fui no quarto no meu quarto lá na minha casa, eu me ajoelhei e falei para Deus, Deus, se o Senhor livrar meu irmão da morte, eu paro com tudo, eu vou parar com tudo e eu vou servir o Senhor. Só que Deus não livrou ele da morte, mas eu parei. Quando eu cheguei para minha esposa e falei que eu tinha parado, eu fui lá nas pessoas lá e falei, ó, eu tô fora, parei, não quero mais, para mim já deu. Quando eu cheguei na minha esposa que eu falei, ela ficou, ela não entendeu nada, ela falou, mas como tu tá louco, mano, vai viver do quê? Eu falei, não sei, mano, mas eu não quero mais, mano. E aí eu vi minha mãe chorando, minha mãe ela é crente, eu vi minha mãe falando que não queria mais saber de Deus, minha mãe, aquilo acabou comigo, ó. Aquele negócio lá foi o ponto final, mano. Quando eu vi minha mãe chorando, eu falei, agora não dá mais, porque amanhã ou depois ela vai chorar por mim, mano. E ela gritava igual uma doida, coitada, falando que não queria mais saber de Deus, que ela orou, que ela tá certinha, tá nos propósitos, e aconteceu o que aconteceu. Então aí eu mudei, né? Aí eu resolvi mudar. Mas não foi fácil, porque eu tinha parado, mas depois eu recebi um convite de uma pessoa de gerenciar ali uma outra loja que é chamada Biqueira, né? Essa pessoa, ela ouviu falar de mim, sabia como é que eu trabalhava, então essa pessoa me fez um convite para poder ajudar ela nessa biqueira, para poder ter lucro, e eu ensinei essa pessoa a trabalhar. Só que essa pessoa também, ela acabou na gíria, né, dando chute, né? Ela acabou me chutando, porque o lucro era pra gente dividir, e eu passei a ver que não estava sendo desse jeito. Então eu saí dali, aí o diabo é tão ruim que já me fizeram um convite para poder
tais poucas reuniões, ia em um monte de lugar e conversava com o irmão, conversava com várias pessoas, era reunião um dia, no outro era mais reunião, e a gente fazia tudo certinho, nunca dava certo. Aí minha esposa, ela de tanto não dar nada certo, ela falou, meu, não é possível, mano, alguma coisa tem, mano. Pô, se tu faz tudo certo, como é que dá errado? Aí ela queria ir uma amiga dela falou para ela ir numa casa de espírita, para saber o que estava acontecendo. Só que eu já tinha um temor de Deus, eu falei, não, tu não vai para esse lugar, mano, tu tá doida, vai nada, mano. Ela falou, não, eu vou, quero saber o que está acontecendo. Pô, se tu tá fazendo tudo certinho, como é que tá tudo errado? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, então se tu for, a gente vai para a igreja também. Tu vai num dia, no outro a gente vai na igreja. Ela falou, então tá bom. Aí deixei ela ir. Quando chegou lá, ela consultando lá uma pessoa, era uma mulher que estava lá, a mulher falou, ó, o teu marido, ele faz tudo certinho, mas o que está atrapalhando ele é você. Aí ela falou, eu por quê? Porque aí falou lá que ela é uma pessoa tipo negativa e tal, o diabo querendo fazer com que ela tomasse aquela culpa, porque a gente nesse tempo a gente já estava passando uma situação difícil. Eu não estava mais traficando e as coisas também não estavam andando, então as coisas já estavam difíceis. Então ela ficou com aquilo no coração dela e aí, né? As pessoas, ela se sentiu culpada e até falou de querer tirar até a própria vida. E eu, mesmo temendo a Deus e fazendo as coisas erradas, eu comecei a fazer um jejum toda semana, mesmo fazendo as coisas erradas, eu começava a fazer jejum todo dia de manhã. Eu fazia jejum e escutava os louvores e cantava os louvores. Mas o inimigo é tão sujo que minha esposa, ela acordava e ela falava, tu tá louco? Tá aí cantando aí, tá ficando louco? Eu falava, não, eu tô aqui, tô de boa, não, tu tá ficando é louco, não sei o que e tal. Mas aí depois esse desejo saiu do coração dela. Eu creio que Deus me ouviu, porque eu queria mudar, mas eu não tinha força. Eu comecei que não deu nada certo, e aí eu falei, não, agora, e eu até tentei o diabo, se tu for ver mesmo, até tentei o diabo, porque eu falava sozinho, eu falava, meu, se não der nada certo, eu vou renunciar. Eu falava sozinho, eu falava, vai dar alguma coisa certa. O diabo vai estar nisso. E aí, só que Deus é o Todo-Poderoso, Deus não permitia. E aí você recebeu um convite de um amigo para visitar uma igreja. Isso, esse amigo, ele trabalhou para mim no morro aí, e eu via no Facebook ele indo para essa igreja, eu não sabia onde é que era. E aí eu procurei ele, chamei ele e falei para ele, pô, qual é a igreja que tu vai e tal? Aí ele falou, por que tu quer ir? Aí eu falei, eu quero, mano. Aí depois eu vi ele e falou, meu Deus, pra tu ir na igreja alguma coisa de errado, porque pô, tu saiu da responsa, que não sei o que, começou, eu falei, não, eu parei. Aí comecei a frequentar essa igreja aí, mas foi luta, viu? Foi luta, não foi fácil. Foi nada fácil. Nada foi fácil, foi difícil. E assim, o irmão Diácono Anderson, passou-se o tempo, Deus fez uma transformação na sua vida, e essa transformação ela é visível, né, do que Deus fez, e você teve um encontro com Deus, e esse encontro com Deus trouxe uma transformação da água para o vinho sobre a tua vida. Com certeza, eu dei um testemunho nessa igreja que eu estava, e o pastor, quando eles me chamaram para ser diácono, eu fiquei um ano frequentando essa igreja, não era membro, eu era frequentador. E aí o pessoal começou a me observar que eu ia toda semana eu estava lá, e me fizeram o convite para poder servir como diácono nesse ministério. Mas aí eu olhei para a cara do filho do pastor e falei, pô, mas eu estou toda semana aqui, ninguém nunca perguntou de onde que eu vim, o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer. Estranho isso, né? Aí ele falou, não, mas a gente está observando você vir toda semana, e né, o apóstolo gostou de você e ele queria fazer esse convite, mas dá para você conversar, dá para você contar o testemunho, o que aconteceu. Aí começou ali uma prévia ali, ele perguntou, né, de onde que eu vim, como que era. Eu fui e falei, eles se espantaram, falaram, nossa, que testemunho bonito. E aí depois dali a gente marcou uma reunião com o apóstolo, e nesse ministério tinha que marcar a reunião para falar com o apóstolo, né, que é um ministério um pouco grande, né? E aí a gente conversou, e aí eles fizeram o convite. Eu falei, só que é o seguinte,
eu posso até servir como diácono, irmão, mas minha mulher, toda vez que eu vou para a igreja, é uma luta lá em casa, é uma briga, é uma confusão. Vai ter vez que eu não vou vir, porque aqui eu vi o teu filho falou que tem os dias da diaconisa de ficar na porta, só que vai ter dia que não tem como. Aí ele falou, não, pode servir mesmo assim, não tem problema, avisa, nós vai colocar tudo no grupo. E aí eu comecei a servir lá como diácono, né? E além das brigas, ainda tinha meus trabalhos, porque é o ritmo do trabalho até hoje, às vezes não dá para me vir, não tem jeito, os trabalhos chamam do nada. E quem o diácono Anderson hoje? Hoje, quando eu fui dar o testemunho lá, até o meu semblante mudou, porque as pessoas viam em mim e falavam, meu Deus, até teu semblante mudou, porque quando a gente está nessa vida, a gente fica com a cara mais séria, mais fechada, para poder impor respeito, e hoje em dia não, a gente fica mais risonho, a gente dá risada fácil. É chorão? Choro na presença do Senhor. O durão na presença de Deus fica mole. A todo tempo. Glória a Deus. E eu fico feliz porque para você que é o nosso ouvinte, né? O diácono Anderson, ele é um homem que muitas pessoas se espelham nele pelo trato que ele tem com a obra do Senhor, pela vida ilibada, pela seriedade, né? A esposa não é crente e dá testemunho deste homem, né? Então, irmãos, nós aqui entrevistamos hoje o diácono Anderson, um testemunho maravilhoso, né? Eu creio que esse testemunho vai edificar muitas pessoas aonde ele chegar, né? E esse é mais um episódio do Testemunhei, né? Manda uma mensagem final para quem está ouvindo. Você que ainda está na dúvida de estar em cima do muro, de servir ao Senhor, de ter uma mudança de vida, experimente, vai para um ministério, vai para uma igreja, procura o Senhor, procura Deus, porque os tempos são difíceis, a gente assiste televisão, a gente vê o que acontece. E Deus verdadeiramente muda o homem. Muda o homem sim, muda o homem, procura Deus, vale a pena, não vai se arrepender, não vai fazer mal, o bem que vai fazer, e é isso. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela tua audiência. E logo mais, na próxima semana, nós estaremos no mais um programa entrevistando mais uma pessoa para que você saiba do poder de Deus. Um abraço, Deus abençoe a todos.